Quando Miguel Santos, 36 anos, pai solteiro e técnico de manutenção, se sentou em frente ao piano de cauda na festa de Natal da empresa mais poderosa de Lisboa, não tinha ideia de que estava prestes a destruir o mundo de alguém. Só queria tocar uma melodia, aquela melodia que tinha composto há 15 anos para uma garota que nunca soube. Mas quando as primeiras notas encheram o salão, uma mulher do outro lado da sala ficou paralisada. Sofia Pereira, 40 anos. Diretora executiva do Império Tecnológico Pereira Corp, sentiu que o chão desaparecia sob seus pés, porque aquela canção, aquela melodia que ninguém mais no mundo conhecia, era a mesma que um garoto pobre tinha tocado em segredo há 15 anos, antes que seu pai o separasse para sempre. O garoto que ela tinha amado, o garoto que tinha desaparecido sem deixar rastro, o garoto que agora estava sentado à sua frente, vestido com o uniforme de manutenção de sua própria empresa, sem saber que a mulher de vermelho que o olhava com lágrimas nos olhos era o amor que ele nunca conseguiu esquecer. Se você está pronto para essa história, escreva nos comentários de onde está vendo esse vídeo. Lisboa no Natal tem uma magia que poucas cidades podem igualar. As luzes adornam a Baixa como um rio de estrelas. O cheiro de castanhas assadas enche o ar frio e o rocio se transforma em um cenário de conto de fadas. Os cânticos natalinos soam de cada esquina. As famílias passeiam com sacolas cheias de presentes e há algo no ambiente que faz acreditar que os milagres são possíveis. Era a noite de 23 de dezembro e a sede central da Pereira Corp, um arranha-céu de vidro no coração do Parque das Nações, brilhava com a promessa da festa de Natal mais exclusiva da cidade. Miguel Santos chegou pela porta de serviço como fazia todos os dias há 3 anos, 36 anos, cabelo castanho com alguns fios grisalhos prematuros que tinham aparecido jovem demais, mãos calejadas de trabalho honesto e uns olhos verdes que guardavam segredos que ninguém naquela empresa conhecia. Era o técnico de manutenção do turno da noite, o homem que consertava as coisas que quebravam, aquele que ninguém via de verdade, que se movia pelos corredores como um fantasma, enquanto os outros viviam suas vidas sem notá-lo. Aquela noite não deveria estar trabalhando. Era a festa de Natal, o evento anual onde a empresa celebrava seus sucessos e seus funcionários bebiam champanhe que custava mais que o salário semanal de Miguel. Mas um de seus colegas tinha adoecido e ele precisava do dinheiro extra. Sempre precisava do dinheiro extra. Cada euro contava quando você era pai solteiro, quando as contas se acumulavam como montanhas, quando o futuro da sua filha dependia de cada hora trabalhada. Em casa, o esperava Beatriz, sua filha de 14 anos. A razão de cada hora extra, de cada sacrifício, de cada sonho adiado, era a luz da sua vida. O motivo pelo qual se levantava toda manhã, a única pessoa no mundo que o fazia sentir que todo o esforço valia a pena. A mãe dela os tinha abandonado quando Beatriz tinha apenas 2 anos, desaparecendo uma noite sem explicação, sem despedida, sem olhar para trás. Miguel tinha chegado em casa do trabalho e encontrado apenas um bilhete sobre a mesa da cozinha. 3 palavras que diziam: "Não aguento mais". Desde então, tinha sido pai e mãe, provedor e protetor, o único pilar de uma família de 2. Beatriz era brilhante, a melhor da sua turma, com um talento para matemática que seus professores chamavam de excepcional. Tinha a mente de uma engenheira e o coração de uma sonhadora. Sonhava em estudar engenharia no Instituto Superior Técnico, em projetar pontes e edifícios que desafiassem as leis da física, e Miguel estava determinado a tornar esse sonho realidade, mesmo que tivesse que trabalhar 3 turnos por dia. Naquela noite, ela estava na casa da avó, a mãe de Miguel, uma mulher de 70 anos chamada Teresa, que morava em um pequeno apartamento em Benfica e que adorava a neta como se fosse sua própria filha.
Miguel caminhou pelos corredores de serviço até chegar ao salão principal, onde se celebrava a festa. As risadas e a música chegavam abafadas através das paredes, lembrando-o de um mundo ao qual não pertencia. Seu trabalho era simples: estar disponível caso algo falhasse, caso uma luz queimasse, caso o sistema de som tivesse problemas, caso algum executivo bêbado quebrasse algo que precisasse de reparo urgente. Era para permanecer invisível nas sombras, pronto para agir, mas nunca visto. Era bom nisso, em ser invisível. Levava anos praticando. Mas quando entrou no salão, seus olhos pousaram imediatamente no piano de cauda que ocupava um canto. Era um Steinway preto brilhante sob as luzes natalinas, provavelmente avaliado em mais de 100 mil euros. Suas teclas de marfim pareciam chamá-lo, tentá-lo, lembrá-lo de tudo o que tinha sido e tudo o que tinha perdido. Miguel sentiu algo familiar no peito, algo que não sentia há anos. O desejo de tocar, um desejo tão intenso que cortava sua respiração. Porque antes de ser técnico de manutenção, antes de ser pai solteiro, antes que a vida o obrigasse a escolher entre seus sonhos e a sobrevivência, Miguel Santos tinha sido pianista. Não qualquer pianista. Tinha sido um prodígio, um jovem de 20 anos que tinha vencido concursos nacionais, que tinha ofertas de conservatórios em toda a Europa, que sonhava em tocar nas salas mais prestigiosas do mundo. Os críticos o tinham chamado de o futuro do piano português, e seus professores previam que chegaria a ser um dos grandes. Mas isso foi antes de que tudo mudasse, antes dela. Sofia Pereira observava a festa da varanda interior do seu escritório, uma taça de champanhe intocada na mão. 40 anos, cabelo loiro perfeitamente penteado, um vestido vermelho que custava mais que o salário anual de muitos dos seus funcionários, e uns olhos azuis que escondiam uma solidão que ninguém suspeitava. Era a mulher mais poderosa de Portugal no setor tecnológico. Tinha herdado a Pereira Corp do pai há 10 anos e a tinha transformado em um império avaliado em 2 bilhões de euros. As revistas a chamavam de a Rainha do Silício. Tinha tudo o que o dinheiro podia comprar: um apartamento de luxo no Chiado, uma quinta no Algarve, um iate no Mediterrâneo. Mas naquela noite, como todas as noites, Sofia Pereira estava sozinha. Nunca tinha se casado. Tinha havido homens, claro. Homens que queriam seu dinheiro, seu poder, seu nome. Nenhum que a quisesse a ela, a Sofia real, a mulher por trás da máscara de gelo. Seu pai, Antônio Pereira, tinha morrido há 10 anos, levando consigo segredos que Sofia nunca tinha conseguido descobrir. Ele tinha controlado cada aspecto da vida dela, e quando ela tinha cometido o erro de se apaixonar por alguém que ele considerava inaceitável, tinha agido com crueldade. Sofia só sabia que um dia Miguel estava lá, tocando piano no conservatório onde ela estudava violino, olhando para ela com aqueles olhos verdes que a faziam sentir viva. E no dia seguinte, tinha desaparecido sem explicação. Tinha tentado procurá-lo, mas seu pai tinha sido implacável, ameaçando deserdá-la e destruir a carreira de Miguel. Sofia tinha sido jovem, assustada, e tinha cedido. Os anos tinham passado. Tinha se tornado a mulher que seu pai queria. Bem-sucedida, poderosa, implacável. Mas nas noites silenciosas, ainda ouvia aquela melodia, a canção que Miguel tinha composto para ela, que tocava em segredo, que ela tinha memorizado nota por nota. Era seu tesouro mais precioso, a única coisa que restava de um amor que tinha morrido antes de poder viver. Desceu ao salão principal, obrigando-se a sorrir, a fazer a CEO que todos esperavam. Foi então que o viu, um homem de uniforme de manutenção sentado em frente ao piano, os dedos suspensos sobre as teclas. Miguel não sabia por que fez aquilo. Talvez tenha sido o champanhe que alguém tinha lhe oferecido por engano, pensando que era um convidado. Talvez tenha sido a nostalgia do Natal, a época que sempre o lembrava de tudo que tinha perdido.
Talvez tenha sido simplesmente que fazia 15 anos que não tocava um piano de verdade e seus dedos ansiavam pelas teclas como um exilado anseia por sua terra. O salão estava cheio de gente, mas ninguém lhe prestava atenção. Era invisível, como sempre. O homem da manutenção que ninguém via. Então, se sentou no banco do piano, respirou fundo e começou a tocar. As primeiras notas foram tentativas, inseguras, como se seus dedos estivessem lembrando de um idioma esquecido. Mas então, a música o envolveu, o transportou para outro tempo, outro lugar, outra vida, e sem pensar, começou a tocar aquela melodia, a canção que tinha composto há 15 anos para uma garota de olhos azuis que estudava violino no Conservatório de Lisboa. A garota que tinha amado em segredo, que tinha adorado de longe, que tinha perdido sem saber porquê. A melodia encheu o salão como uma onda, silenciando as conversas, parando as taças no meio do caminho até os lábios. Era uma peça linda, melancólica, cheia de um anseio que atravessava o coração de quem a ouvia. Os convidados se viraram para o piano, surpresos de que aquele homem de uniforme de trabalho pudesse produzir algo tão sublime. Mas ninguém estava mais surpresa que Sofia Pereira. Tinha ficado paralisada no meio do salão, a taça de champanhe escorregando dos dedos, espatifando-se no chão em um estouro de cristal que ninguém pareceu notar. Porque aquela melodia, aquela canção que ninguém no mundo conhecia exceto ela, estava soando na sua própria festa, tocada por um homem que não podia ser quem ela pensava que era. As lágrimas começaram a cair sem que pudesse detê-las. 15 anos de silêncio. 15 anos se perguntando o que tinha acontecido. 15 anos ouvindo aquela melodia só na memória. E agora estava ali, real, viva, ecoando nas paredes do seu império como um fantasma que se negava a descansar. As pessoas ao redor a olhavam com confusão, preocupação, curiosidade. A CEO da Pereira Corp, a mulher de gelo, a rainha do silício, estava chorando em público pela primeira vez na vida. Mas Sofia não os via, não os ouvia. Só existia a música e o homem que a tocava e a pergunta que ardia no peito. Quando a melodia terminou, o silêncio foi absoluto. Miguel levantou a vista, surpreso pela atenção que tinha atraído, preparado para se desculpar pela ousadia. Mas então seus olhos encontraram os dela e o mundo parou. 15 anos. 15 anos desde a última vez que tinha visto aqueles olhos azuis. 15 anos desde que sua vida tinha se partido em duas. 15 anos se perguntando se ela o tinha esquecido, se tinha seguido em frente, se alguma vez tinha significado algo para ela. E agora estava ali, na sua frente, com lágrimas no rosto e uma expressão que ele conhecia muito bem. A expressão de alguém que acabou de ver um fantasma. O escritório de Sofia ficava no último andar do prédio, com vistas panorâmicas de Lisboa que tiravam o fôlego, mas nem ela, nem Miguel olhavam a paisagem. Estavam sentados um de frente para o outro, separados por uma mesa de mogno que parecia um oceano. 15 anos de silêncio pesando entre eles como uma montanha. Tinha sido Sofia quem o levara até ali, afastando-o da multidão curiosa, guiando-o por corredores que ele conhecia como técnico, mas nunca tinha percorrido como convidado. Ninguém tinha ousado detê-la. Ninguém tinha questionado por que a CEO levava o homem da manutenção ao seu escritório particular. O poder tinha essas vantagens. Agora estavam sozinhos e nenhum sabia como começar. Foi Miguel quem falou primeiro, perguntando como era possível. Como era possível que ela estivesse ali, que fosse a dona da empresa onde ele trabalhava como técnico, que o destino fosse tão cruel e tão generoso ao mesmo tempo. Sofia contou tudo. Você está gostando dessa história? Deixe um like e se inscreva no canal. Agora continuamos com o vídeo. Contou sobre o pai, sobre as ameaças, sobre o dinheiro que ele tinha pagado para que Miguel desaparecesse.
Contou sobre os homens que Antônio Pereira tinha enviado naquela noite há 15 anos, sobre as mentiras que tinham dito a ele, sobre o cheque que tinham o obrigado a aceitar em troca de se afastar para sempre. Miguel escutava com o rosto cada vez mais pálido, os punhos cerrados sobre as coxas, porque ele se lembrava daquela noite. Lembrava dos homens de terno que tinham aparecido no seu pequeno apartamento. Lembrava das ameaças veladas sobre o que aconteceria com sua mãe se não aceitasse. Lembrava do cheque, rejeitado 1, 2, 3 vezes, até que lhe disseram que se não fosse embora, Sofia sofreria as consequências. Disse a Sofia que nunca tinha aceitado o dinheiro, que tinha ido embora porque lhe tinham dito que se não o fizesse, destruiriam a vida dela, arruinariam seu futuro, a deserdariam e a deixariam na rua, que tinha preferido desaparecer antes de ser a causa da destruição dela. Sofia sentiu algo se romper dentro dela. Todos esses anos pensando que ele a tinha abandonado por dinheiro, que seu amor tinha tido um preço, que ela não tinha sido suficiente. E a verdade era exatamente o contrário. Ele a tinha amado tanto que tinha sacrificado a própria felicidade para protegê-la. As lágrimas voltaram a cair, mas dessa vez eram diferentes. Eram lágrimas de raiva contra um pai que tinha manipulado suas vidas, de dor pelos anos perdidos, de alívio por finalmente conhecer a verdade. Miguel se levantou da poltrona e caminhou até ela, ajoelhando-se na frente da cadeira dela, como tinha sonhado fazer tantas vezes. Pegou as mãos dela, aquelas mãos que agora usavam anéis caros, mas que ele se lembrava manchadas de breu de violino, e disse as palavras que tinha guardado durante 15 anos. Disse que nunca tinha parado de amá-la, que cada dia daqueles 15 anos tinha pensado nela, se perguntado como estava, se era feliz, se o lembrava. Disse que tinha composto aquela melodia para ela, só para ela, e que nunca a tinha tocado para mais ninguém, porque era dela, sempre tinha sido dela. Sofia o olhou nos olhos, aqueles olhos verdes que não tinham mudado em 15 anos, e soube que tudo o que acreditava saber sobre sua vida estava prestes a mudar. As horas seguintes foram um turbilhão de revelações e reconexões. Sofia e Miguel conversaram até que o amanhecer tingiu o céu de Lisboa de rosa e dourado, contando um ao outro tudo o que tinha acontecido naqueles 15 anos de separação. As palavras fluíam como um rio que esteve contido por tempo demais, arrastando consigo dor, arrependimento e finalmente uma esperança tênue, mas real. Miguel falou de Beatriz, da mulher que tinha conhecido 3 anos depois de perder Sofia, um relacionamento nascido mais da solidão que do amor. Se chamava Carla. Era garçonete em um bar perto do apartamento dele e tinha sido gentil com ele quando mais precisou. Contou da gravidez inesperada, do casamento apressado que os pais dele tinham insistido, do abandono que veio depois, quando Carla decidiu que a maternidade não era para ela. Falou das noites em claro com um bebê que chorava, de aprender a trocar fraldas e preparar mamadeiras enquanto trabalhava 2 empregos, dos anos difíceis criando uma filha sozinho. Contou dos trabalhos que tinha tido que aceitar, dos sonhos que tinha tido que enterrar como se enterra um ente querido. Fábricas onde o barulho das máquinas afogava qualquer pensamento de música, obras de construção onde suas mãos de pianista se encheram de calos, armazéns onde passava horas contando caixas enquanto sua alma definhava, até que finalmente tinha conseguido o emprego de manutenção na Pereira Corp há 3 anos, sem saber jamais quem era a dona, sem imaginar que o destino o tinha colocado exatamente onde precisava estar. Contou que tinha deixado o piano porque cada vez que tocava, pensava nela, que as notas se convertiam em lágrimas, que as melodias se transformavam em lembranças dolorosas, que tinha vendido seu próprio instrumento, um piano vertical que tinha sido do pai, para pagar o aluguel quando Beatriz era pequena, e os tempos eram especialmente difíceis.
que não tinha voltado a tocar até aquela noite, quando algo mais forte que ele o tinha empurrado para aquele Steinway. Sofia falou da vida dela de cristal e ouro, da gaiola dourada na qual tinha vivido todos esses anos, dos homens que tinham passado pela cama dela, mas nunca pelo coração, dos relacionamentos vazios que terminavam sempre da mesma maneira, com ela se sentindo mais sozinha que antes. Do vazio que enchia com trabalho, com aquisições, com o poder que o pai tinha ensinado a valorizar acima de todas as coisas, até que o trabalho se converteu na sua única companhia e o poder na sua única identidade. Confessou que nunca tinha conseguido ouvir um piano sem sentir que se afogava, que tinha eliminado a música clássica da vida dela porque cada nota a lembrava dele, que tinha doado o violino que tanto amava porque não suportava vê-lo, que tinha construído uma vida sem música porque a música era dolorosa demais sem ele. Falou da morte do pai há 10 anos, do alívio culpado que tinha sentido ao vê-lo finalmente imóvel, dos documentos que tinha encontrado depois, que confirmavam tudo que ele tinha contado. Cartas, registros de pagamentos a investigadores particulares, relatórios detalhados sobre os movimentos de Miguel durante anos. O pai tinha continuado vigiando-o mesmo depois que foi embora, certificando-se de que nunca voltasse, tratando-o como uma ameaça que tinha que ser mantida à distância. Quando o sol já estava alto sobre Lisboa, iluminando o escritório com uma luz dourada que parecia abençoar o reencontro deles, Sofia tomou uma decisão. Disse a Miguel que queria conhecer Beatriz, que queria ser parte da vida dele, de ambas as vidas, se ele permitisse. Que tinha 40 anos e pela primeira vez entendia que todo o império dela não valia nada se não tivesse ninguém com quem compartilhar. Que estava cansada de ser a rainha do silício e queria aprender a ser simplesmente Sofia. Miguel a olhou com uma mistura de esperança e medo. Tinha passado 15 anos sobrevivendo, construindo uma vida pequena, mas honesta para ele e a filha. Não sabia como encaixar no mundo de Sofia. Não sabia se podia dar a ela o que ela precisava. Não sabia se o amor que tinham sentido aos 20 anos podia sobreviver a tudo que tinham vivido e a tudo que os separava. Mas quando ela pegou a mão dele, quando sentiu o calor da pele dela depois de 15 anos de frio, soube que tinha que tentar. Por ele, por ela, por todos os anos que tinham roubado deles, pela melodia que nunca tinha parado de tocar no coração dele. Naquela mesma tarde, Sofia conheceu Beatriz. A adolescente olhou para a mulher elegante com desconfiança inicial, protetora do pai como sempre tinha sido, receosa de qualquer um que pudesse machucá-lo. Mas Sofia não tentou impressioná-la com a riqueza dela, nem comprá-la com presentes. Sentou-se no pequeno apartamento em Benfica, aceitou o café que a avó Teresa ofereceu numa xícara lascada e escutou durante horas, enquanto a garota falava dos sonhos dela de ser engenheira, das matérias favoritas, das amigas do colégio. Foi o começo de algo novo, algo frágil, mas real. Algo que nenhum deles tinha esperado encontrar numa noite de Natal que tinha começado com lágrimas e terminava com esperança. 1 ano depois, a festa de Natal da Pereira Corp era diferente de todas as anteriores. O mesmo salão, as mesmas luzes, a mesma árvore gigantesca no centro, mas havia algo no ar que os funcionários não conseguiam identificar. Um calor que não vinha só do aquecimento. Miguel Santos já não era o técnico de manutenção. Sofia tinha insistido que deixasse o trabalho, mas ele tinha se negado a ser sustentado, a viver do dinheiro dela. Então, tinham chegado a um acordo. Miguel tinha voltado a estudar, tinha retomado a carreira musical e agora dava aulas de piano num conservatório de Lisboa. Não era o pianista de fama internacional que poderia ter sido, mas era feliz, mais feliz do que tinha sido em 15 anos. Beatriz estava lá também, já não uma adolescente desconfiada, mas uma jovem de 15 anos que chamava Sofia pelo nome, mas a olhava com o carinho reservado para a família.
Tinha sido aceita num programa especial para estudantes talentosos, com uma bolsa integral que Sofia tinha jurado não ter influenciado, embora ninguém acreditasse de verdade. A avó de Miguel, Teresa, estava sentada num lugar de honra, ainda sem conseguir acreditar completamente que o filho estava com a mulher mais rica de Portugal. Mas Sofia a tratava com um respeito genuíno, visitando-a toda semana, ouvindo as histórias dela, aprendendo as receitas que Miguel tinha comido quando criança. Quando chegou o momento, Sofia subiu ao pequeno palco que tinham montado junto ao piano. O salão ficou em silêncio, esperando o discurso anual da CEO. Mas esse ano, Sofia não falou de lucros nem de projeções. Falou de segundas chances, de amor perdido e encontrado, da importância das pessoas sobre os números, e então chamou Miguel ao palco. Ele subiu com passo nervoso, ainda não acostumado a ser o centro das atenções naquele mundo de ternos caros e champanhe francês. Sentou-se em frente ao piano, o mesmo Steinway, onde tudo tinha começado um ano antes, e olhou para Sofia com uma pergunta nos olhos. Ela assentiu, com lágrimas que já não tentava esconder. Miguel começou a tocar a mesma melodia de um ano atrás, de 15 anos atrás, a canção que tinha composto para uma garota de olhos azuis num conservatório de Lisboa. Mas dessa vez era diferente. Dessa vez, enquanto tocava, Sofia tirou o violino dela, aquele instrumento que não tinha tocado em mais de uma década, e se juntou a ele. A melodia que ele tinha criado para ela, interpretada finalmente pelos dois juntos, encheu o salão como uma promessa cumprida. Os funcionários olhavam com assombro, alguns com lágrimas, todos conscientes de que estavam testemunhando algo extraordinário. Quando a última nota se desvaneceu, Miguel se levantou do piano e se ajoelhou na frente de Sofia. Tirou uma caixinha pequena do bolso do paletó. Uma caixa que continha um anel modesto, comprado com as próprias economias dele. Nada comparado com as joias que ela possuía, mas infinitamente mais valioso. Perguntou se ela queria se casar com ele, se queria ser a família dele, se queria passar o resto das vidas deles tocando juntos a melodia que o destino tinha tentado silenciar. Sofia disse sim, antes que ele terminasse a pergunta. O salão explodiu em aplausos. Beatriz correu para abraçar o pai e a mulher que se tornaria a madrasta dela. E Teresa se benzeu 3 vezes, murmurando que os milagres de Natal existiam sim. Naquela noite, enquanto Lisboa brilhava com luzes natalinas e a neve começava a cair suavemente, 2 pessoas que tinham sido separadas pela crueldade se encontraram finalmente no amor. Não era o final de uma história, era o começo de outra. Uma história de família escolhida, de sonhos recuperados, de música que nunca devia ter parado de tocar. Porque às vezes o destino nos tira tudo que amamos. E às vezes, se formos corajosos o suficiente para seguir em frente, nos devolve multiplicado. Uma melodia composta há 15 anos, um piano numa festa de Natal, e 2 corações que finalmente aprenderam que o amor verdadeiro não tem data de validade. Se essa história fez você acreditar nas segundas chances, deixe um pequeno coração aqui embaixo para me fazer saber. E se você escolheu ficar até o final, significa que histórias como essa tocam algo verdadeiro em você também. Para quem deseja apoiar esses relatos, existe a possibilidade de deixar um muito obrigado através da função de agradecimento aqui embaixo. Cada gesto conta, igual a aquelas notas de piano contaram mais que 2 bilhões, porque você escolheu ficar até a última palavra, e isso te faz tão especial quanto os protagonistas dessa história. Me he dado cuenta que hay mucha gente que ya la cagó con los swaps. O incluso hay más gente que no va a ir por Nazario de la que pensé que habría al final del día, ¿sabes? O sea, sí, como que Nazario la gente no lo vio full obligatorio, güey. A pesar de que honestamente lo sea, ¿sabes?
¿Tan exclusivos son los Toti? No, como tal exclusivos no, amigo. No te dan una membresía VIP por tener un Toti. No. Tengo Donnarumma y un central que ni la uso y recién tengo desde diciembre jugando FIFA. Lo que pasa es que sacar Toti en general es muy difícil. Así te guardes 200,000 sobres. Te puede tocar nada, ni siquiera la arquera, por ejemplo. O habrá personas que con 3 sobres que abren toda la semana de Totis, saca un Toti. Pero el tema no va por eso, sino que, a ver, debe haber una dificultad, debe haber un porcentaje muy bajo de la comunidad que consiga el Toti, que lo saque. No puedes darle Toti a todos. No es por exclusividad, no. Sino porque, a pesar de que estamos en enero, claramente no es sano, no es saludable para todo el ambiente del juego, que todo el mundo tenga lo tocho. Por ejemplo, un desubicado en YouTube me decía, ajá, te ves bien pendejo porque en agosto dan Totis. Pues sí, cabrón, pero en agosto, güey, no seas pendejo. En agosto que están los futis, a mí no me importa si regalan Totis. No afecta en agosto que regalen Totis. Afecta que lo regalen en enero. Ahí está el problema realmente. Entonces, no es exclusividad, sino es que para mantener lo más sano posible este juego, que no es sano de por sí. No es el mejor juego, o sea, no es lo más saludable de la comunidad ni nada del juego, pero bueno, en medida de lo posible creo yo que hay que mantenerlo. Igual y me equivoco mi forma de verlo. ¿Qué dan de recompensas? ¿De qué? ¿De los torneos estos? Dan muchos sobres, hermano. Dan buenos sobres y evoluciones. Qué buena rola, amigo, Mira. Igual siempre guardo sobres o me gasto entre 3 o 4 millones en Totis, pero no tenía suerte. Recuerdo a un amigo cagado que sacó en el peor sobre de Foden SBC menciones y le tocó Ronaldo Totti. Cualquier cosa, Cualquier cosa, amigo. Se supone que el glitch es cuando vas ganando, a ese güey se la metiste toda. Ajá, pero ¿por qué no se sale? Digo, güey. Digo, ¿no? Ok, ahora, ya acabé pesos medios y ligeros. Toca pesados ganarlo 2 veces, ¿no? Sí. Exacto, justo, güey. Exactamente, por eso te digo, me sorprende mucho porque he leído demasiado, he escuchado demasiada gente que no va a ir por Nazario. Y me alegra, no te lo voy a negar, me alegra, güey. Me alegra que no vayan por Nazario, güey. Pero bueno, una cosa es que lo que dicen y otra cosa ver realmente. Ya cuando el viernes todo el mundo tenga sus 20 swaps o la gran mayoría tengamos los 20 swaps, a ver si realmente van a cumplir su palabra. A ver, porque una cosa es que digan y otra cosa es que hagan, ¿no? Y en una comunidad tan complicada, tan mierda, y hay que decirlo, tan hipócrita, tan mala leche como es la de FIFA, ya no puedes confiar en lo que diga la gente, güey, también. Te ganaste un seguidor, gracias Víctor Rec, gracias amigo por el followcillo, bienvenido. Vamos la puta madre, jugué la final contra uno de Play, el gameplay se sentía de la verga, pero por fin gané después de 7 entradas. Mi primera win en final del último torneo. Ok, yo ya llegué a ese torneo, ¿no? Al de pesos pesados, al de tryhards, al de locos. Al que hay que desgastar y el sueldo, hay que desquitarlo y desgastarlo, güey. Gracias a ese torneo no hay nadie en Rivals. Buen punto. Renuncio a los tokens. No le gano a la máquina en clase mundial. Pareciera que me leyera la mente y es imposible pasar defensa. Orange. Hermano, esto igual y no tiene sentido, pero trata de jugar Squad Battles en dificultad legendaria. Solo prueba un partido. Un partido. Un partido y que tengan baja química y baja media. Tienes que también checar eso, brother. No nada más es aventarte sin ver o sin leer, no, checa eso. En ese lo único es que toca con héroe o icono de promo. Ay, no me jodas. Ah, pero claro, para eso te dan a Makai. Ah, ok. Ganando ese dan 89 asegurado. Ah, qué huepazo, ¿no? Un man intentó el glitch
Y por no pausar lo sacó. Amigo, que la chupe ese rival. No, Juanes, yo acá, perdóname, güey, yo no banco, güey. Clase mundial a mí se me complica mucho. No, o sea, fuera broma, güey. No lo digo de broma, no, güey, me cuesta, güey. Me cuesta una banda, mía, amigo. Estoy probando al Divo. Sin dinámica, donde Santi Jiménez de delantero pasó a MC. No, ya. Ah, bueno, dale. Dios santo, güey, ¿quién cambió esa barra? Ay, madre. Ay, no. Créame, hermano. No, se preocupa por un Nazario Meta con las 3 horas a la semana que juega. ¿Pero por qué hablas en portuguesado? Por qué fala portugués desde Polonia? Boa noite, amigo. Boa noite. Obrigado por los 2 años en el canal. Bienvenido al stream de hoy. Ah, soy muy bueno hablando portugués, en serio, güey. Desde Polonia. Ganando los 2 dan un 89 más. ¿Pero de realeza o en general nada más? Vamos, cabrón. Causa de muerte. Hora. ¿A qué hora fue? Data. Data, amigo. 2 años. Es que en portugués ellos no dicen años. Con ñ. Dato. ¿Vas a querer las 50 subs de golpe o quieres que te aguante una quincena, amigo? Es un naco y estúpido, güey. ¿Es bueno Chiellini? ¿Me preguntas o me dices? Pregunta seria. Yo digo contra los 2 primeros equipos con plata, bronces y oros comunes. Por eso le digo ahí a Orange, tienes que checar y leer la media y la química que tengan. Entre menos química y menos media tengan los equipos en Squad Battles es más fácil. Pero muchas veces no leen o nada más entran a lo loco, güey. Les recalco y les recuerdo la idea de que tienen que volver a leer, güey. Ahí lean. Dale la cosmética a alguna carta a ver si cuenta. No, pero es de héroe, ¿no? O icono. ¿O a poco hay de esas? Yo no he ganado ni el de pesos ligeros. ¿Vas con Rivals? Ah, ¿y no te renta más acabar esto primero? Pregunta seria, o sea, por tema tiempo. ¿Qué se va primero? Estoy probando al Dibu. Jugó como en la final del mundial. San Dibu ayudó. W, hermano. Buena referencia, Ya hasta mucho había durado el hijo de puta de Martial, amigo. Ya, ¿qué nos hacemos, güey? Dale, dale, a chuparla, a chuparla. A chuparla. A chuparla. Cordero, buenas. Es 89 más asegurado del evento. Ah, qué locura, güey. ¿Hay estética de icono? No creo, ¿no? ¿A poco sí hay? Oye, firmaría mucho, ¿no? Este es Royalty. MC. No mames, otra vez tú. Otra vez tú, hija de tu puta madre. ¡Ah! Es la Kuma. Ya no quiero, güey. Es el día de la amistad, güey. Ya no quiero, cabrón. Ya no quiero, güey. Ya, basta. Sí, güey.